Fala galera do Journey Sports, João mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês e o assunto de hoje é sobre a demissão do Ramon Menezes do cargo de treinador da Seleção Brasileira Sub-20, a Seleção Brasileira Sub-20 que foi eliminada da Copa do Mundo lá no Chile após derrota para a Espanha por 1-0, tendo a sua pior campanha na história de Copas do Mundo, com 1 ponto conquistado em 9 possíveis. A gente vai comentar sobre esse jogo, mas vai comentar também, principalmente, sobre a demissão do Ramon Menezes como treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Começando pelo jogo, a Espanha venceu o Brasil por 1-0, num jogo que a seleção da Espanha tem mais finalizações no gol, tem mais posse de bola, tem mais passe, tem mais precisão, fez menos faltas, teve menos faltas, né? Teve menos cartões amarelos, foi uma seleção mais comportada, que se comportou melhor do que a seleção brasileira, tanto para ser ofensiva, para poder jogar a bola, para ser propositiva. Uma seleção brasileira que não conseguiu fazer o seu futebol da melhor forma possível. Infelizmente, a seleção brasileira que, na minha visão, a seleção brasileira Sub-20 tem ótimos nomes, jogadores que podem crescer de produção, tanto no elenco profissional dos seus clubes hoje. É uma seleção bastante interessante, tem jogadores como David Washington, ex-Santos, que hoje está no Chelsea, Luigi, jogador do Palmeiras, Wesley, ex-Corinthians, que está ali no Al Nassr da Arábia Saudita. É uma seleção com nomes interessantes e é a nossa base para as próximas Copas do Mundo. Mas infelizmente não conseguiu aplicar, né, jogar o seu melhor futebol. Foi eliminada, perdeu por 1-0 para a Espanha. E assim fazendo a sua pior campanha da história de Copas do Mundo Sub-20. Como eu falei ali, 1 ponto nos 9 possíveis. É uma campanha muito fraca e é muito pouco para a seleção brasileira. Né? Até mesmo para a Seleção Brasileira Sub-20, que já é campeã de Copa do Mundo Sub-20. A gente viu aí em 2019 a Seleção Brasileira sendo campeã de Copa do Mundo. E dessa vez a Seleção Brasileira vai ao Chile e protagoniza um vexame como esse. Empata em 2-2 com o México no primeiro jogo, no jogo de estreia, perde de 2-1 para o Marrocos e mais uma vez derrotada para a Espanha e aí sendo eliminada. O Ramon Menezes, que foi demitido, protagonizou outros vexames pela seleção brasileira, como a não classificação para Olimpíadas no ano passado. A seleção brasileira que também sofreu nesse ano uma goleada por 6-0 para a Argentina, para sua rival Argentina. Não basta ter tomado 6-0, foi para a Argentina. Fora que pela seleção principal, o Ramon Menezes já treinou a seleção principal em 2023. Ele teve 3 jogos com 1 vitória e 2 derrotas. Derrotas para Senegal e Marrocos. E a sua única vitória foi contra Guiné. O treinador Ramon Menezes, que tem passagens por Joinville, Vasco da Gama, CRB, Vitória, acumulou muitos vexames pela seleção brasileira e eu acredito que foi uma decisão errada permanecer com o Ramon Menezes depois de 2023. A gente viu que ele não era treinador para a seleção brasileira, tanto para a principal quanto ali para a Sub-20, né? Ele não conseguiu gerir, fazer uma gestão ótima dos jogadores da seleção de base, que, volto a repetir, é uma seleção interessante, tem nomes interessantes, jogadores que podem crescer de produção nos próximos anos no futebol profissional. Nos próximos anos é possível a gente ver o Luigi na seleção brasileira, o próprio Wesley na seleção brasileira, o David Washington, que são bons jogadores, o Igor Serrote, o Ryan Lucas, ex-Flamengo, são bons jogadores que podem vir jogar na seleção brasileira em algum momento. E o Ramon Menezes não conseguiu fazer gestão da melhor forma possível com esses jogadores e nos próximos anos vão ser a nossa base para as próximas Copas, né? Não agora de 2026, mas na de 2030, 2034, a gente vai precisar que esses jogadores evoluam para a gente poder continuar disputando as Copas do Mundo e continuar brigando por mais títulos, né? Não só de Copas do Mundo, mas como Copa América, a seleção brasileira que tem enfrentado, infelizmente, momentos carentes de craques, né? Jogadores, a gente tem craques, mas são caras que não conseguem decidir, e a nova esperança é que esses jogadores do Sub-20 consigam se tornar craques e consigam se tornar decisivos para a seleção brasileira. E infelizmente a seleção brasileira faz a sua pior campanha em Copas do Mundo Sub-20, isso é uma notícia muito ruim, preocupa bastante o torcedor brasileiro que quer ver a seleção brasileira bem. Eu quero que você deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre alguns jogadores aí
da seleção brasileira sub-20, como o Luigi, David Washington, entre outros que eu citei aqui. O que você achou da demissão do Ramon Menezes como treinador da seleção brasileira? Você acha que ele tinha que ter sido demitido? Tinha que ter ficado mais um tempo, né, continuar com esse projeto aí na seleção brasileira? Se você acha que foi uma decisão correta, deixa aí nos comentários também o que você acha, quem você acha que deveria ser o novo treinador da seleção brasileira sub-20. É isso, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Tchau!